Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 22. É um versículo, porém, muito significativo para aquilo que nós temos para falar nessa manhã. E eu quero primeiro, quando você abrir tua Bíblia, deixar ela aberta aí, direitinho, nós vamos colocar uma imagem aqui, nós não, o Michel vai estar colocando uma imagem, e eu gostaria que você prestasse um pouco atenção nessa flamboyant, uma árvore bonita. Presta bem atenção nessa árvore, ela é bonita, frondosa. Quem conhece? Conhece? Tá vendo? É uma árvore bonita, né? Ela dá umas flores bonitas, e quando ela dá as flores, ela seca também as folhas. Isso é parte daquilo que nós vamos estar comentando hoje, falando hoje, trazendo para as nossas vidas hoje. Essa árvore, onde ela está, ela floresce. Você conhece ela? Ela tem esse fruto o tempo todo? Não, né? É de setembro, é de agosto a setembro. Ela dá essa folhagem bonita. Mas ela dá frutos. Ela dá um fruto pequenininho e as flores muito bem colorida, vermelha, laranja e amarela. São as cores que ela dá a essa árvore. Eu fui pesquisar, fui ver para que o irmão colocasse ali. Amém? Pode acender a luz para mim, por favor, Michel? Gabi. E aí, em cima dessa planta, em cima dessa árvore bonita, frondosa, é que eu quero estar falando um pouquinho daquilo que Deus falou para nós através desse versículo que nós vamos ler. Todos encontraram? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Diz assim: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Vou repetir. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Quem era César? Imperador, né? Romano. E aqui nós podemos começar, por conta dessa imagem que nós acabamos de ver, resumindo a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Parece que é um acidente, uma semente cair num lugar, levar algum tempo e ela produzir alguma coisa. A semente dessa flamboyant, muitas vezes, não é plantada pelo homem. É um pássaro que traz, é um pássaro que deposita, e ela vai ali, ela cresce, ela vai dar os seus frutos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero perguntar para você, você tem florescido aonde você está plantado? Porque independente do lugar onde você está, tem um poder de vida dentro de você. Você pode florescer aonde você está plantado. Será que você tem semeado aquilo que tem dentro de você? O versículo que nós lemos nessa manhã é o encerramento da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipenses. Isso é, aos cristãos da cidade de Filipos, que fica na Grécia, ficava na Grécia, né? Fica ainda. E na sua vida, nessa altura, Paulo havia feito grandes viagens missionárias. Ele já tinha viajado, ele já tinha ido à região da Galácia, havia estado na Macedônia, na Cássia, na Ásia Menor, mas o desejo ardente de Paulo era visitar Roma. Ele queria ir para Roma, a capital do Império Romano.
O pensamento de Paulo era que, partindo da cidade de Roma, ele poderia chegar à Espanha, levando para as pessoas de lá a mensagem de Cristo. Essa era a ideia dele. Essa era o seu projeto. Ele projetou isso, ele queria isso para a sua vida. Entretanto, as circunstâncias não foram favoráveis para ele. O apóstolo Paulo chegou a Roma, mas não chegou como queria. Chegou preso, algemado, chegou para ficar no corredor da morte. Sabe o que é o corredor da morte? Um lugar onde ele ficava aguardando o dia da sua execução. Ele sabia que ia morrer. E Paulo fica ali. Entretanto, as circunstâncias, como eu falei, não foram favoráveis para ele. Preso, amarrado, creio que algumas vezes açoitado. Mas apesar dessa circunstância tão tenebrosa, o apóstolo Paulo vai dar aqui, nessa carta de Filipenses, um testemunho. Um grande testemunho. Que as coisas tenebrosas contribuem para o progresso, para o avanço do Evangelho. Eu quero te perguntar mais uma vez. Você tem florescido onde você está plantado? De verdade, você tem florescido onde você está plantado? No versículo 12 do capítulo 1 do mesmo evangelho, da mesma carta, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu, na realidade, contribui para o progresso do evangelho. Isso que aconteceu na vida de Paulo contribui para o avanço do evangelho. Ele entendeu que mesmo nessa situação que ele vivia, preso, ficou ali por 2 anos, ele sabia que aquilo contribuía para o avanço do evangelho. Paulo estava preso por ordem do imperador, estava numa situação difícil, o imperador Nero. Mas esse homem, o apóstolo Paulo, não olhava para a vida, achando que o que tinha acontecido era assim, sem propósito, sem fundamento. Ele não olhou para aquilo e disse, não tem propósito eu estar aqui. Pelo contrário, ele sabia que havia um propósito, havia um fundamento na sua prisão, naquela prisão. Ele não olhava para essas coisas. Não, o apóstolo Paulo, ele sabia e entendia no coração dele que Deus estava no controle, que Deus é soberano e que Deus não perdeu o fio da meada, como poderiam dizer. Deus estava no controle da vida dele o tempo todo. Sabe, porque tem pessoas que quando se encontram numa situação difícil, num momento amargo, de perigo, imaginam que Deus esqueceu dele. Estou passando por isso e Deus não olha para mim. Estou vivendo uma situação difícil e Deus não tem os olhos voltados para mim. Escapuliu do controle de Deus a minha vida. Deus não está se importando comigo. É como se Deus estivesse dormindo, cochilando. E as coisas desabando na vida da pessoa. Ficam sem rumo. Para o apóstolo Paulo, isso não aconteceu. Ele não entendia dessa forma. Ele estava convencido que Deus é Deus e que Ele sempre mantém o controle de tudo, porque essa é a verdade. Em toda e qualquer situação, Deus tem o controle de tudo na sua vida. Deus sabe do que está fazendo, Deus sabe do que está acontecendo. Então, essa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer, em virtude da prisão em Roma, 3 coisas aconteceram para o progresso do evangelho. A prisão de Paulo trouxe progresso para o evangelho. Você poderia falar, você vai estar preso? Como é que isso aconteceu? Como se ele está preso, ele conseguiu fazer com que o evangelho prosseguisse?
alcançasse outras pessoas, alcançasse outros lugares. A primeira, que as igrejas foram encorajadas a pregar. Primeira coisa, as igrejas foram encorajadas a pregar depois da prisão dele. Segunda coisa, a guarda pretoriana, que era uma função de soldados experientes, soldados do mais alto patente, soldados de elite, que eram responsáveis pela proteção do pretório. O que era o pretório? Lugar onde ficavam os oficiais. Todos eles, da corporação, 16 mil soldados, todos tomaram, através do apóstolo Paulo, tiveram conhecimento do evangelho do Senhor Jesus Cristo. 16 mil soldados tiveram conhecimento da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Em outras palavras, Paulo ficou 2 anos preso naquela cadeia em Roma, de 61 a 63 depois de Cristo. Ali, preso, ficou 2 anos preso. Pois lá, no começo, Paulo estava preso, sendo cidadão romano, como era estado sob o cuidado do Império Romano. O protocolo estabelece que, de 3 em 3 turnos, um soldado ficava com Paulo, algemado com Paulo. O turno era de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas ia um soldado atrelado a Paulo, algemado do lado de Paulo. Esse era o protocolo que existia ali. E havia essa prática. E com essa situação, o que aconteceu então? O prisioneiro ao soldado conversavam. E todas as vezes que trocava o soldado, Paulo conversava com aquele soldado. Ele tinha 8 horas para conversar com aquele soldado. E ele ficou 2 anos preso. E todos os dias, 3 soldados era preso, algemado com Paulo. Paulo aproveitava a oportunidade e compartilhava a sua fé em Jesus com os soldados. Aquele que ficava algemado com ele. Paulo aproveitava para evangelizar. Paulo aproveitava para falar do amor de Jesus. Aquela prisão de Paulo, houve um progresso para o evangelho. Muito grande. Em terceiro lugar, Paulo, não podendo visitar as igrejas, pôs a escrever cartas abençoadoras para as igrejas. Ele escreve para os irmãos da igreja de Éfeso, escreve aos Colossenses, ele escreve para Filemão. Paulo, numa situação difícil, algemado diariamente com alguém. Ele, além de evangelizar essa pessoa, ele começa a escrever cartas para cidades onde havia as pessoas que pregavam a palavra de Deus. Ele escrevia para fortalecer, ele escrevia para ensinar, ele escrevia para exortar, ele escrevia para agradecer. Como você acha que Paulo escrevia essas cartas algemado? Como é que você acha que Paulo escrevia essas cartas num lugar sombrio? Como é que você acha que Paulo escrevia essas cartas não tendo liberdade de se expressar perto de uma outra pessoa? Como é que você acha que ele fazia isso? Ele não tem a facilidade que nós temos hoje, de quantidade de papel, de grafite, de caneta, de um computador para digitar, de um tablet para digitar, de um celular para mandar um WhatsApp. Pensou nos dias de hoje, Paulo, quantas vidas ele alcançaria através de tudo isso que nós temos hoje? Se numa prisão ele alcançou 16 mil soldados e ainda escrevia todas as cidades, imagina nos dias de hoje. E hoje, o que nós estamos fazendo
com tanta facilidade, com tantas canetas, com tantos lápis, com tantos papéis, com tantas informações que nós temos e obtemos, com tanta facilidade da informática, com tanta facilidade de um celular. Nós usamos e muito o celular, mas às vezes, para mandar uma mensagem, para falar mal de alguém, para apontar o dedo para alguém. Será que nós estamos usando as ferramentas que Deus deixou para nós em favor do Evangelho ou contra o Evangelho? Agora, quando Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos, dos irmãos de Filipenses, ele vai terminar essa carta dizendo: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Esses santos na Bíblia são pessoas que entregaram a vida a Jesus. Esses santos são pessoas que entregaram a vida a Jesus. São separados. Tornaram-se crentes em Jesus. São santos. É o significado de separados. Foram separados do reino das trevas para o reino de Deus. Foram separados dos propósitos desse mundo para os propósitos de Deus. Nós como crente, você como crente, se você ainda anda metido em coisas erradas, Deus não aprova isso. Deus não se agrada disso. Você foi separado. Lembre-se bem. Você é separado para Deus. Volte para os propósitos de Deus. Volte para a presença fiel dEle. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós. A casa do imperador romano era um lugar de traições, orgias, violências, muitos pecados. Mas agora, até mesmo a casa de César tem santo lá. A palavra de Deus entrou ali, o evangelho entrou ali por 2 anos. O evangelho chegou naquela casa. Tem santos lá, tem pessoas separadas por Deus lá. Portanto, o mesmo apóstolo Paulo, estando na prisão, houve um progresso do evangelho. Vocês estão comigo? Estão entendendo a mensagem? Essa é a verdade tão gloriosa, nos dá algumas importâncias. E 3 lições nós podemos tirar daqui, para nós nos dias de hoje. 3 lições. A primeira lição: no lugar em que você foi plantado, você pode ser frutífero. No lugar que você está, não há circunstâncias que não podem fazer você deixar de dar fruto. Você pode dar fruto aonde você está. O que você faz no lugar onde você está? O apóstolo Paulo estava preso, algemado. Ele poderia mergulhar numa onda de pessimismo, numa falta de fé. Ele poderia largar-se a sua vida no desânimo. Poderia se sentir uma pessoa injustiçada, porque as circunstâncias para ele eram muito difíceis. Muito difícil a situação dele. Mas ele não mergulhou a sua vida nisso. Mas Paulo não permitiu que a circunstância determinasse o seu sentimento e nem suas ações. Ao contrário, ele transformou aquela circunstância difícil, a prisão, numa oportunidade para compartilhar sobre Jesus. Para falar do amor de Jesus. Paulo nunca se sentiu prisioneiro de César. O que ele sempre dizia nas suas cartas: eu sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeia. Ele tomou aquilo como um propósito para se viver e se fazer. Estou preso, estou algemado.
pelo homem, mas estou livre para ministrar aquilo que Deus coloca na minha vida. Ele testemunhava Jesus Cristo, mesmo nessa situação. Quer dizer que Paulo transformou aquela prisão, ele estava num campo missionário. Através desse campo missionário, ele compartilhou a respeito de Jesus com a elite militar de Roma. Você já imaginou a tropa de elite? Toda ela evangelizada? Você está no corredor da morte e você consegue evangelizar essa tropa de elite? Presta atenção, se Paulo estivesse fora da prisão, ele não teria conseguido alcançar a guarda pretoriana, os soldados de elite do imperador Nero. Se ele estivesse fora da prisão, ele não teria alcançado. Se nós olharmos um pouquinho para o que acontece em volta de Roma, 300 anos depois, Constantino dá início à igreja e elimina aquelas reuniões que nós hoje chamamos de PG, que era nas casas, né? Para aquilo acontecer, aqueles homens foram passando, esses homens que Paulo ministrou, foram passando um para o outro, soldados, para que se chegasse a essa conclusão. Presta atenção, se Paulo tivesse fora da prisão, não teria conseguido alcançar a guarda pretoriana. Os soldados de elite do império, do imperador Nero. Então, às vezes a situação que você está passando, o problema que você está enfrentando, é para que você dê fruto aonde você está plantado. Você acha que aquela árvore frondosa que nós colocamos aqui, ela fica 12 meses daquele jeito? Não. Ela também tem as suas lutas, suas dificuldades. Ela tem que buscar na terra sobrevivência. As raízes têm que buscar sobrevivência. Mas chega o tempo que ela dá o fruto. E quais os frutos que nós, como cristãos, estamos dando para o reino de Deus? Só vim aqui pregar, só vim aqui tocar, só vim aqui cantar, só vim aqui ler a Bíblia, só vim aqui ter alguns minutos de oração. É só isso que Deus espera de nós? Eu acho que nós temos muito para oferecer para Cristo. Muito para oferecer para o Evangelho do Senhor. O que ele fez, Paulo? Floresceu aonde estava plantado. Segunda lição importante: não existem pessoas descartáveis para Deus. Talvez alguém no lugar do Paulo pensasse assim: esses soldados são homens pecadores. Demais. São acostumados com todo tipo de pecado. Assunto de religião, Deus, eles não vão ouvir. Eles não vão ter interesse de eu falar de Deus para ele. Talvez uma outra pessoa no lugar de Paulo poderia pensar dessa forma. Mas Paulo não entendeu desse jeito. Ele alcançou aquelas pessoas para o Evangelho. É como se ele trouxesse a lembrança, recordasse: eu também era ignorante demais. Deus mudou a minha vida e pode mudar a vida desses soldados também. Ele olhou quem ele era no passado, quem ele era no presente e o que ele poderia fazer para o futuro. Ele trabalhou para o futuro. Além do presente, ele trabalhou para o futuro. Irmão, não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, não importa onde você está, Deus quer te usar. Onde você está, ali pode ser um campo missionário, um lugar de testemunho, um lugar onde você pode alcançar pessoas, pode evangelizar pela graça de Deus, falar do amor de Cristo. Por favor, floresça aonde você está plantado. Tem pessoas que não conseguem florescer na sua própria casa, com a sua própria família.
Deus está nos dando oportunidade para isso. Floresça aonde você está plantado. E em terceiro lugar, preste atenção nesse terceiro lugar. É muito importante você entender, Deus pode transformar cenário. Deus pode transformar cenário. Mais difícil da sua vida no cenário é abençoar outra pessoa. A sua existência. Sabe por quê? Porque a casa de César, o imperador romano, era um lugar de corrupção. Casa de César era um lugar de violência, de promiscuidade. Era um inferninho a casa de César. Nero, que nessa época era do apóstolo Paulo, era o imperador, Nero, o homem depravado, um homem violento, entregue aos vícios, entregue às vergonhas. Nero mandou matar a sua própria mãe. Imagine como era o caráter desse homem. Só para você ter uma ideia, ele mandou matar a própria mãe. Olha o coração que tinha esse homem. Se você procurar nos livros históricos, você vai ler isso. Mas esse cenário de traição, depravação e de violência e de vícios, Paulo transformou num cenário de campo de evangelização. No campo de testemunho. Ele viu dezenas e centenas e milhares de soldados se convertendo, se rendendo ao senhorio de Jesus. Vidas transformadas. Porque ele compartilhou sobre o poder de Jesus Cristo na vida das pessoas. Jesus transforma, diga, Jesus transforma. Você crê nisso? Crê mesmo? Outro dia eu estava olhando, eu observo o que está escrito nas camisetas das pessoas, ou adesivo no carro, e eu vi um desse assim, Jesus transforma. Não sei se o Williams e o Thiago, mas a Nívia e a Dona Ana vai se lembrar. Na videira, quando a gente estava na igreja videira na Armênia, logo no início da videira, Marcelo, que hoje é pastor, o japonês, a gente chamava ele de Xing Ling, ele começou um trabalho ali na igreja, eu não sei se era de quarta ou de quinta pela manhã, tinha um dia que ele se separava pela manhã, ou 2, 3 dias, e ele fazia café da manhã ali para as pessoas, para os moradores de rua, que passavam ali, tinha um albergue, tem um albergue ali perto ainda, e as pessoas passavam ali e ele oferecia um café da manhã. E um desses cafés da manhã ele ofereceu ali, e entrou um homem, e o filho pequeno, e ele era um catador de papel, aquela carrocinha grande, dormia naquela carrocinha, ele e o filho, durante a noite. E quando ele passou ali, ele viu aquele café que estava sendo oferecido, tinha uma faixa, ele entrou para tomar um café e ele teve oportunidade. O Marcelo oferecia o café, mas também oferecia uma palavra. Ele tinha sempre uma palavra de conforto para aquelas pessoas. Falava de Jesus Cristo, pregava a palavra de Deus. E aquele homem, ele aceitou Jesus Cristo. E Deus começou a trabalhar na vida dele. Foi para o encontro, como nós tivemos um encontro ontem aqui. Ele foi para o encontro e era no sítio, sexta, sábado e domingo. E nesse encontro, Deus trouxe revelação para ele de quem ele era, de quem ele poderia ser. E ele voltou para a igreja e a igreja acolheu ele. Tanto é que ele se tornou o porteiro da igreja. Depois a gente viu o crescimento dele, a gente viu o avançar dele e se tornou um homem novamente fora da rua, com sua casa, com seu filho estudando, a igreja apoiando, a igreja ajudando. E eu creio que o filho dele era muito inteligente, deve já ter se formado. E o Virgílio ficou muitos anos lá na igreja. Eu não sei se ele permanece lá ainda, mas ele era o porteiro da igreja. E por que eu estou te falando isso? Porque o Marcelo, hoje pastor, na época não era pastor, ele percebeu o campo missionário que ele tinha ali. E ele
plantado naquele lugar, floresceu. Ele floresceu no lugar que ele foi plantado. Isso é um testemunho real. Aconteceu isso. Muitos outros chegaram até ali. Tinha um outro que chamava Luiz, que também dormia no albergue, passou ali, ouviu a palavra, recebeu. Era uma pessoa que tinha um conhecimento muito bom. Ele trabalhava numa faculdade em Lorena, mas o vício tirou ele perdeu a esposa, envolvido nas drogas, no vício, na prostituição, no engano, na mentira. Nós precisamos despertar. Nós precisamos florescer aonde estamos plantados. Eu acho que deve ter sido uma emoção muito grande, mas muito grande mesmo para Paulo, quando ele escreve assim: todos os santos vos saudam, especialmente o da casa de César. Você já imaginou você estar numa delegacia, não precisa ser num presídio, numa delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência porque alguém bateu no teu carro, roubaram o teu carro? Se roubaram o teu carro, você está com os nervos à flor da pele, com mágoa, com raiva, está tudo contra. E você senta ali no banco e fica esperando, até ser chamado pelo delegado para você fazer o boletim, pelo escrivão, pelo investigador, sei lá quem. Você vai ficar 2, 3 horas ali, mas nessas 2, 3 horas, quantas pessoas passaram com um problema maior do que o seu? Maior do que o seu carro roubado? E você só olha e fala, está difícil para ele. Mas nós não temos uma palavra para essa pessoa. Agora, Paulo não. Ele chega naquela prisão, algemado, de 8 em 8 horas, tira aquele soldado, coloca outro. E todo esse tempo, Paulo teve oportunidade de falar de Cristo. 16 mil soldados convertidos. Ou pelo menos ouviram a palavra de Cristo. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar num ponto em que todos nós, todos, do mais novo ao mais velho, do primeiro ao último, tanto homem quanto mulher, todos nós temos capacidade de alertar uma pessoa, de levar a palavra de Cristo a uma pessoa. E por que nós não estamos fazendo isso? Alguém pode me dizer o porquê que nós não estamos fazendo isso? Talvez porque a gente não entendeu por completo o chamado de Cristo em nossas vidas. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, ide por todo mundo e pregar para o João. Depois você prega para Maria. Ele disse para todos. Para todo mundo.